É uma alegria muito grande para mim poder compartilhar esses momentos com você. Vamos conversar hoje sobre alguns aspectos da vida do profeta Oséias. Essa é uma história de amor, de um amor eterno. Podemos também chamar amor incondicional, amor ágape. A palavra ágape é uma palavra grega para descrever o amor de Deus. Mas também podemos chamar a história de Oséias de um amor sem limites. Eu tenho certeza de que você vai gostar de estudar esse tema, porque vamos ver a vida do profeta Oséias, um pedaço, e vamos também ver a mensagem que representava essa ilustração que foi a vida dele. Bom, antes de mais nada, um mapa. Vejamos aqui o local. Esse mapa descreve a região onde ele trabalhou. Ali está o povo de Israel, o país, e foi dividido em dois. A nação passou por situações que a dividiram em duas partes. Oséias trabalhou na parte norte. Eu fiz um círculo lá no mapa para facilitar a compreensão. O período do seu ministério, o tempo do seu ministério foi entre os anos 755 e 715 a.C. Bom, vamos ver aqui, logo de início, o capítulo 1, verso 2, que começa com uma ordem de Deus. Deus diz para ele: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade. Que mensagem estranha! A vida de Oséias, ou a profecia que ele trouxe, começou com uma ordem estranha da parte de Deus, uma ordem para que ele se casasse com uma prostituta. Essa mensagem incluía filhos não legítimos. Como saber que era Deus que estava falando? Certamente Oséias conhecia a voz de Deus e isso me impressiona. Aconteceu mesmo com Abraão, não foi? Deus disse para ele sacrificar o próprio filho, era uma ordem estranha, mas Abraão entendeu que era Deus que estava falando. Aqui está uma meta de vida para nós. Ter essa familiaridade em ouvir a voz e a ordem de Deus. Bom, veja que ele desenvolveu um amor inexplicável. Inexplicável mesmo, porque Oséias se casou com essa mulher, chamava-se Gomer. Ele deve ter feito planos em sua cabeça. Todo mundo, quando casa, faz planos, né? Ele deve ter feito planos para festa de casamento, para casa, possivelmente chamou seus amigos, também pensou em ter filhos. O casamento judaico é muito alegre, é cheio de música, deve ter sido uma grande festividade. Um casamento. Eu já assisti um casamento em Jerusalém e me impressionou a felicidade dos participantes. Então, tudo ali estava bem arrumado. Oséias deve ter feito planos. Só para você ter uma ideia, olha este versículo, Oséias 2,19, de como foi o voto matrimonial que ele descreveu. Um voto maravilhoso. Ele diz: eu me casarei com você para sempre. Para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Quando ele fala para sempre, ele falou de algo duradouro. Ele queria casar e permanecer casado. Para ele, o casamento não era um teste para ver se funciona. Ele falou em justiça também. Justiça é porque os casamentos eram feitos na porta da cidade, diante dos mais velhos. Era um efeito civil, um casamento com efeito civil, como nos dias atuais. Então, era algo que demonstrou a sua responsabilidade com esse passo que ele estava dando. E ele acrescenta no verso 20: eu me casarei com você com fidelidade e você reconhecerá o Senhor. Aqui está a grande esperança de Oséias. Ele pensou que iria tratá-la tão bem, que ela se tornaria temente a Deus como ele. Ele estava cheio de amor e cheio de esperança. Oséias fez planos de longo prazo. Isso ocorre com a maioria dos casamentos. As pessoas ficam otimistas. Quando eu realizo casamento, eu fico observando as pessoas. Os solteiros parecem estar sonhando com o futuro. Os casados recordam do dia do matrimônio. Está todo mundo ali sonhando, planejando, pensando. É realmente um momento de alegria, mas eu tenho uma notícia triste para te dar. Muito triste. Gomer era ingrata.
Sua esposa era ingrata. Oséias chega um dia em sua casa e a mulher não está lá. Ele que tinha feito tudo por ela, tudo arrumadinho, tudo tão bacana. Talvez ela deixou um bilhete, um recado, tipo, fui passear, não sei quando eu volto. Ele a procurou e finalmente a encontrou, convenceu a voltar, mas ela estava grávida de outro. Ele registrou a criança como dele, ele a recebeu de volta, ele a tratou muito bem. Como eu disse, um amor inexplicável. Mas, um dia ele chega em casa, a criança está chorando, e possivelmente um bilhete, estou imaginando, fui passear, não sei quando eu volto. Ele sai à procura e a encontra. Pede para ela voltar, temos um filho juntos. Ela volta, mas grávida de outro. Ele registra a criança como dele, recebe-a de volta, cuida dela, dá o melhor. Chega em casa, duas crianças chorando e ela sumiu. Ele sai à procura, aí encontra, pede para ela voltar, temos dois filhos. Ela volta e estava grávida de novo. Olha o nome das crianças. 2 meninos e uma menina. Os teólogos dizem que certamente 2 não eram dele. Talvez 3 não eram dele, mas certamente 2 não eram dele. O primeiro, Jezreel, quer dizer castigo. O segundo é uma menina, Lo-Ruama, quer dizer desfavorecida. O caçula, Lo-Ami, não meu parente. Deus que mandou pôr esses nomes. O que é interessante aqui é que Oséias era uma mensagem viva, a sua esposa Gomer era uma mensagem viva e seus filhos também. A família toda era uma família pastoral, toda a família estava pregando, ilustrando ali aquela mensagem de Deus. Que mensagem? Com esses nomes, logo você percebe, Deus estava dizendo que rejeitava Israel, que rejeitava o comportamento do povo de Israel. Mas, para surpresa de Oséias, mesmo 3 filhos, a mulher sumiu de novo. Ele chega em casa, as crianças estão chorando, eu estou imaginando, sem comer, com fome, sem tomar banho. E Oséias cuida dos filhos, mas sai à procura da mulher porque Deus deu mais uma ordem para ele. Oséias 3, capítulo 3, verso 1, Deus disse meu Senhor, ele fala, vai outra vez, não desista dela. Olha que perseverança Deus estava demonstrando. Que perseverança. Se Deus foi atrás dela, Ele vai atrás de quem quer que seja, porque Ele tem interesse. Trate, ele disse, novamente essa mulher com amor. Era para ter a mesma atitude que ele tinha, e Oséias fez isso. Ela estava sendo, no entanto, ela tinha feito dívidas, e ela estava sendo vendida como leilão numa praça. Porque era assim naquela época, as pessoas faziam dívidas, não podiam pagar, eles leiloavam. O vendedor a despiu como uma mercadoria, começou a gritar, quem paga mais, ela estava à venda como escrava, talvez alguém deu uma oferta, estou imaginando a cena, alguém falou, dou 10 peças de prata, Oséias grita 11, dou 12 peças de prata, Oséias grita 13, ela não consegue entender, ela estava com medo, porque pensava que ia ser uma escrava, pensava que ia ser torturada, e no entanto, alguém e outro estão lançando valores, dizem 14, Oséias diz 15, alguém diz 15 peças de prata e um homer de cevada, quer dizer, o dinheiro mais produto agrícola. Finalmente Oséias dá o maior lance, está aqui no versículo seguinte, Oséias 3:2, comprei-a, pois, para mim, por 15 peças de prata, ele disse, e um homer e meio de cevada. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, vendida para a pessoa que pagou o maior preço. Oséias comprou a mulher dele por um alto preço. Ele a resgatou da vergonha. Você tem ideia do que isso significou? Ela estava sendo zombada, envergonhada. Oséias poderia ter dito, bem feito. Isso é o que a maioria das pessoas fazem. O ser humano é vingativo, o ser humano gosta de torturar. O ser humano tem alegria na humilhação do outro.
Olha, a história de Oséias é a nossa história. Nós somos Gomer. Oséias representa Jesus, Deus. Ele nos desposou quando éramos ainda impuros, sabia que muitas vezes seríamos infiéis, ainda assim ele nos amou e adquiriu-nos para si pelo sacrifício de Cristo. Fomos infiéis quando? Quando buscamos outros deuses, nas coisas materiais, na fama, no prazer, no vício, no status, no poder. Pomos outros deuses no lugar do Criador. Eu fiz isso já. E não vou mentir, fiz isso. Me arrependo. Agora, nós fizemos isso como humanidade também. Mas veja mais. Se a história de Oséias não puder ser real, e então a história então alguém diria não é real porque, afinal de contas, alguém poderia falar, Deus não pediria algo tão diferente assim para Oséias, desse tipo de casamento? Mas se a história de Oséias não puder ser real, então a história da salvação também não seria real, porque é precisamente isso que Cristo tem feito por nós. Jesus pagou o seu resgate. Você pode falar amém? Você pode dizer obrigado, Senhor? Você pode dizer aleluia? Olha, Oséias foi uma ilustração viva da salvação. É isso. Aquele casamento de Oséias era uma ilustração. Oséias acolheu sua mulher infiel. Oséias pagou a liberdade dela. Ele ilustrou a obra de Jesus. O Filho de Deus pagou a libertação da humanidade, que inclui nós dois. Agora, vamos analisar o pano de fundo, o motivo, a razão para que Deus enviasse essa mensagem. Eu coloquei essa explicação. Adoração mecânica. O povo de Israel praticava uma adoração mecânica. O povo de Israel não estava caminhando lado a lado com Deus. Sim, eles eram o povo de Deus, eles iam lá na igreja, eles cantavam hinos, mas eles adoravam Baal enquanto faziam sacrifício ao Criador. O culto era frio, não tinha alegria nos hinos. Iam cantar, mas achavam um cansaço. Não tinha alegria em ler a Bíblia, podiam até ler, mas achavam um cansaço. Não conversavam sobre as obras de Deus. Esse é um risco para o cristão moderno também. Nós conversamos de tudo. Esporte, política, vacina, conversamos de tudo. Mas por que não conversar também sobre as histórias bíblicas? O que elas nos impactaram? Estavam agindo como uma máquina, por isso eu coloquei ali a foto da máquina lavar roupa. O povo de Israel estava mecânico, estava como um poste, uma adoração mecânica. E esse é um risco. Oséias 4, verso 6... é um verso forte. Eu vou colocar para você esse verso forte e depois eu vou colocar um verso que eu diria que é fortíssimo. Eu até não queria pôr o próximo. Mas vamos ver esse primeiro, Oséias 4,6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Veja, faltou conhecimento. Não, mas espera aí. Por que falta conhecimento? Porque tu rejeitaste o conhecimento. Ah, sim. Não foi falta de mensagem da parte de Deus, não foi falta de comunicação, não foi falta de interesse de Deus, não foi falta de ter a Bíblia, não foi falta de ter pessoas, anjos, mensageiros. É porque rejeitaram. Essa pode ser a situação moderna também. Essa rejeição do conhecimento de Deus quebrou o relacionamento. Eles quebraram o juramento de servir a Deus, então não tem casamento. Será que você quebrou um juramento? Eu quebrei o juramento. E aí vem o verso seguinte que eu lhe falei, que era fortíssimo. Eu acho que são entre os dois versículos mais duros da palavra de Deus. Por terem rejeitado, se afastado da mensagem de Deus, Deus disse no capítulo 13, verso 8 e 9, como uma ursa de quem roubaram os filhotes, eu os atacarei e os rasgarei.
Você foi destruído, ó Israel, porque está contra o seu ajudador. Note, que texto, uma ursa. Uma ursa é um animal feroz? Uma ursa com filhote é um animal mais feroz ainda? Uma ursa com um filhote que foi roubado e ela está à procura? É um animal muito feroz. E é essa cena que Deus usa para dizer o que estava acontecendo. Esse texto apresenta o preço de rejeitar a vida. Nós não temos vida própria, Deus é a fonte da vida. Por isso que o povo foi atacado pelos inimigos, porque eles rejeitaram a proteção de Deus, eles foram parar no deserto. Deus usou o deserto como uma escola. Mas eu pergunto, tem solução para quem luta contra o seu ajudador? Até para isso, Deus oferece. Só tem uma solução. E essa é a palavra. Renda-se. Sim. Para que lutar contra o ajudador? Para que lutar contra quem está ajudando? Renda-se. Através de Oséias, Deus disse que estava disposto a reatar o casamento. Ele ilustrou isso diante de todos. Ele estava dizendo, eu quero ficar com você. Jesus quer carregar você até a vida eterna. Apenas deixe. Alguns chamam isso de entregar-se, né? Eu já usei essa palavra, tem nos estudos bíblicos escritos, é a entrega, né? Está correto, mas eu gosto da expressão render-se, porque entregar é quando eu tenho algo entrego, agora render-se é como quando já se acabou tudo, né? Renda-se nos braços de Deus. Aceite aquele que te ama de verdade. Bom, eu quero ir para a conclusão. Olha só essas duas partes aqui de Oséias 2 e 13. Deus falava com carinho e me esqueciam. Deus falava com carinho, mas as pessoas esqueciam dele. Então precisou ser firme e falou duramente. Deus vai falar com você com carinho, Ele vai falar comigo com carinho. É assim que Ele chega. Mas se nós esquecermos as suas palavras, Ele vai usar todos os recursos para nos chamar a atenção, para nos encaminhar para a vida eterna. Deus é bom até quando repreende. Por isso, se eu tenho que cair na repreensão dos outros, do inimigo ou de Deus, lógico, vou escolher, eu quero cair debaixo das mãos de Deus. Porque a repreensão dele é com amor. Bom, eu quero fazer um resumo de tudo que nós vimos até aqui. Primeiro, vamos resumir o ensinamento de Oséias. Deus sofre quando nos apartamos dele. Sim. Segundo resumo. Quando os votos são quebrados, o alvo é a restauração. É isso que Deus espera, restauração. Terceiro, nada pode apagar o amor de Deus por nós. Onde está escrito isso? Na sua Bíblia? Na minha também. Está ali em Romanos, capítulo 8. Isso é lindo, não é? Alguns não compreendem isso, porque sabemos que o pecado faz separação entre nós e Deus, mas olha o que está dizendo aí, nada pode apagar o amor de Deus por nós. Veja o texto. Quem nos separará? É uma pergunta de Paulo. Aliás, ele faz duas perguntas. Quero concluir com esses versos. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo? Quem nos separará do amor de Cristo? Uma pergunta crucial. Aí Paulo diz que está convencido de algo. Eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse é o meu último slide. Eu quero fazer um apelo para você. Esse verso diz que nem o poder do mal pode nos separar do amor de Deus, e isso é muito confortador. Você quer esse amor para você? Amor incondicional, amor divino, amor eterno. Um amor inexplicável, mas é o amor que Deus lhe oferece, o amor eterno. Você quer pedir
a bênção de Deus sobre o seu casamento, o amor da sua vida. Você quer renovar também o voto da sua união pessoal com Cristo? Porque Ele está falando com você brandamente. Ele está falando com você bondosamente, carinhosamente. Então vamos ouvir? Já de primeira? Ore comigo. Querido Pai Celestial, muito obrigado pela mensagem de Osés. É uma mensagem forte. Tem momentos alegres, mas também tem momentos duros. Nós precisamos disso, Senhor. Precisamos de uma mensagem firme na nossa vida. E eu quero lhe pedir que o Senhor proteja cada pessoa que está me ouvindo. Que essa pessoa possa colocar sua vida nas tuas mãos. Renovaremos os nossos votos agora, Pai. Nós queremos dizer a Ti que Jesus não morreu em vão, porque aceitamos a Jesus como nosso Salvador pessoal. Pedimos a Tua misericórdia para a nossa família e para nós pessoalmente. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Desejo de coração que Deus te abençoe cada vez mais e que Ele proteja a sua família. Amém? Deus te ilumine.